Meu irmão, minha irmã, nós continuamos lendo o capítulo 6 de São João, o capítulo do Pão da Vida. Eu espero que você tenha pensado na proposta que eu lhe fiz ontem, de meditação, para a noite de ontem e o dia de hoje. Para nós, a Eucaristia, o Pão da Vida, é para a nossa satisfação ou é para a nossa doação? Vejam o que acontece no Evangelho de hoje. A multidão, aquela mesma que Jesus tinha alimentado e que depois tinha atravessado de barco para ir a Cafarnaum ao encontro de Jesus, pede a Jesus agora um sinal. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Aquele sinal dos pães realizado por Jesus no início deste capítulo 6 e que nós ouvimos na última sexta-feira, ele foi um sinal, ao mesmo tempo, tão eloquente que todos os evangelhos o contam, um deles o conta inclusive 2 vezes, mas ao mesmo tempo, naquele preciso momento, ele foi um sinal tão discreto que a multidão já está de novo atrás de Jesus, perguntando: que sinais tu fazes? Que sinais tu realizas? Percebam como o próprio Evangelho testemunha que aquilo que nós erroneamente costumamos chamar de multiplicação dos pães, não foi um espetáculo, não foi algo assim que encantou todo mundo e fez com que todos percebessem naquele momento que Jesus era o Messias. Não. Foi tão discreto. Jesus conseguiu, com o gesto, com a doação do menino, com a sua ação de graças, Jesus conseguiu tocar o coração daqueles homens e daquelas mulheres e daquelas crianças, para que eles partilhassem cada um do seu farnel, cada um da sua matula que tinha levado para aquele momento, que eles terminam aquele momento de alimentação coletiva e já estão perguntando a Jesus: que sinais tu fazes? Ou seja, até agora nós não vimos nada. Até agora nós não vimos nenhum milagre. Qual é o milagre? O que você vai fazer de maravilhoso, de espetacular, para que nós creiamos em ti? E olha qual é a ironia do evangelista, quando ele diz que aquela multidão ainda cita um exemplo. E diz assim: olha, Moisés deu a comer aos nossos pais o pão que desceu do céu. Ele cita o maná. O maná eles tinham entendido como uma coisa milagrosa, um pão que nasce da terra todas as manhãs para alimentar o povo de Deus, um pão que, olha só, já a sabedoria do Antigo Testamento, não podia ser guardado. Se você for lá ao Antigo Testamento pesquisar uma história do maná, você vai ver que há alguém que recolhe um dia um cesto de maná e guarda na sua casa, acumula, quer fazer acumulação para o outro dia, e naquela noite o maná se torna tão fétido, tão fedido, como uma carniça. Que eles têm que despachar aquele maná, porque é impossível dormir naquela casa com aquele fedor naquela noite. Já o maná do deserto do Antigo Testamento não era para a acumulação, era para satisfazer a necessidade como básico, como necessário, para que ninguém precisasse acumular e a ninguém precisasse faltar. A multidão agora cita esse exemplo para Jesus, dizendo: olha, Moisés deu aos nossos pais o maná. E você,
o que é que você faz? Talvez se eu tivesse no lugar de Jesus, eu tinha dito, vocês acabaram de encher a barriga e estão me pedindo outra vez, e estão me pedindo outro sinal, mas Jesus não faz isso. Jesus aproveita para ir catequizando e dizendo, aproveitando que vocês falaram de Moisés, vocês precisam entender que não foi Moisés que deu aos vossos pais o maná no deserto. Quem deu aos vossos pais o maná no deserto foi o meu Pai. Foi Deus o Eterno, que por meio de Moisés, pela súplica de Moisés, deu ao povo o maná. Mas hoje, o meu Pai vos dá um pão muito melhor que o maná no deserto. Porque este pão que o Pai vos dá agora, este vocês podem dizer, desceu do céu. Porque o maná, meu irmão, minha irmã, ele brotava da terra. É curioso que São João use essas duas imagens agora, um pão que brota da terra e que é citado como alimento divino, para que agora a multidão perceba que o próprio Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus não é o pão que brota da terra. Jesus é o pão que desce do céu. E esse pão, embora não seja para a nossa autossatisfação, nem para a nossa acumulação, ele é um pão que pode ser conservado. Ele é um pão que desceu do céu. Ele não tem em si a podridão da terra. Jesus é o pão. E ele diz isso. Porque aí a multidão então diz, bom, se agora Deus nos dá o pão verdadeiro, que vai matar a fome de uma vez por todas, percebam que há aqui um forte paralelo com a conversa da samaritana, que está apenas 2 capítulos atrás, no capítulo 4 de São João. À samaritana, Jesus diz, eu tenho uma água que mata a sede para sempre. E ela diz, Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha que vir ao poço buscar água para beber. E a conclusão de Jesus é, eu sou a água viva. Agora, Jesus diz à multidão, existe um pão que não é o maná do deserto, que não é aquele pão que eu vos dei há pouco, mas Deus Pai vos está dando um pão que mata a fome para sempre. E eles fazem o mesmo pedido da samaritana. Senhor, dá-nos deste pão para que a gente nunca mais tenha que fazer pão, para que a gente nunca mais tenha que ir à padaria, para que a gente nunca mais tenha que comer pão. E Jesus diz, vocês não entenderam ainda. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Preste atenção, nós vamos aprofundar isso amanhã, mas preste atenção desde já. Jesus não está dizendo, o pão sou eu. Ele está dizendo, eu sou o pão. Eu sou o pão. Ou seja, ele, Jesus, é o alimento oferecido por Deus para sanar todas as nossas carências. Em Jesus, o Filho, a plenitude da revelação, tudo aquilo que nós queremos de Deus, que nós queremos saber de Deus, que nós queremos sentir de Deus, que nós queremos experimentar de Deus, toda a fome de Deus que nós temos foi saciada definitivamente em Jesus. Se você tem fome de Deus, vá a Jesus. Se você tem fome de Deus, abra a porta da sua casa, como eu dizia domingo, e diga, Jesus, bem-vindo à minha casa, mata a minha fome.
Jesus é a plena saciedade, embora não seja a autossatisfação. Há aqui uma grande diferença. Uma coisa é Deus revelar-se de maneira a saciar todas as nossas fomes e sedes, toda a nossa carência. Outra coisa é nós buscarmos, não a Cristo, mas ao pão, querendo a nossa autossatisfação, o nosso prazer, o nosso bem-estar e assim por diante. Jesus está dizendo que a saciedade de todas as nossas carências está nele. Mas qual vai ser a atitude definitiva de Jesus? Entregar-se. A saciedade de todas as nossas carências está na entrega. Talvez a frase que nós mais conheçamos, que expresse bem isso, é aquela da oração atribuída a São Francisco. É dando que se recebe. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Vocês têm fome, deem de comer. Vocês têm sede, deem de beber. Vocês querem ser amados, amem. Vocês querem viver para sempre, morram. É assim. Entregue a sua vida, doe a sua vida e você vai viver para sempre. Quem se apega à sua vida não se salvará, diz o Senhor. É dando que se recebe, é entregando-se que nós nos ganhamos para sempre. Eu tentei ao longo da noite de ontem e do dia de hoje várias vezes pensar naquilo que eu pedi a vocês que pensassem e cheguei a uma conclusão de que se há uma palavra que expressa o que é a Eucaristia, essa palavra é entrega. A Eucaristia é o sacramento da entrega. Para mim, isso é só uma meditação minha. É o sacramento da entrega. Para que nós aprendamos a nos entregar. Simples assim. Se nós não aprendemos a nos entregar, é sinal de que nós nos aproximamos da Eucaristia como um milagre e não como um sinal. Quem não percebe o sinal fica buscando sinais. Como a multidão. Ela acabou de ser saciada e pergunta a Jesus: que sinal tu fazes para que nós creiamos? Como nós. Quantos sinais nós temos? A ressurreição de Jesus é o grande sinal. Mas nós ficamos tentando a Deus. Se o Senhor não acabar com esse vírus, nós não vamos mais acreditar no Senhor. Se o Senhor não resolver isso, nós não acreditaremos no Senhor. Ah, minha fé ficou abalada porque eu pedi isso a Jesus e Jesus não fez. Meu querido e minha querida irmã, você ainda não entendeu o sinal que há 2000 anos o Senhor já realizou para que nós jamais tivéssemos que ir a Ele em busca de um sinal. Ele ressuscitou dos mortos. E esse sinal, diz o Evangelho, é mais eloquente que o sinal de Jonas. Mas por que é que ele ressuscitou? Porque ele se entregou na cruz. Só ressuscita quem se entrega até a última gota. Ele ressuscitou porque foi crucificado. Ele ressuscitou porque não fez caso da sua própria vida, não quis acumular o pão no balaio para o dia seguinte. Pelo contrário, ele deu-se inteiro, não esperando, não guardando nada para o dia seguinte. E no dia seguinte, o Pai o devolveu a ele mesmo inteiro. Ele ressuscitou. É esse o nosso caminho.
É isso que a Eucaristia nos ensina, a entregar-nos. Ela é o sacramento da entrega. Por isso, em cada Eucaristia, nós trazemos a cruz. O crucificado está sobre o altar, ou próximo dele, como reza a rubrica do missal. Para quê? Para que nós nunca desvinculemos o sacramento que celebramos à entrega de Jesus. Na sexta-feira passada, eu dizia para vocês, olhem o que é o pão e o que é o vinho, senão o trigo crucificado e a uva crucificada. É isso mesmo, o sacramento do crucificado. Cada vez que nós participamos, seja presencialmente, seja espiritualmente, ou quando vocês participam da nossa comunhão enquanto corpo de Cristo, nós estamos comungando da entrega do Senhor, para que nós aprendamos a nos entregar. É um desafio entregar-nos, mas é preciso aprender. Às vezes a gente aprende na tranquilidade e às vezes a gente aprende no desafio. Essa pandemia é um desafio que exige de nós entrega. Aos médicos e enfermeiros, exige-lhes uma entrega enorme. Ter que ir ao trabalho na pressão desta pandemia não é algo fácil. Por outro lado, a nós pede-nos a entrega de ficar em casa. E nós somos tão desobedientes, tão rebeldes, que nós que devemos ficar em casa, ficamos andando pela rua porque queremos ir ao trabalho, porque queremos ir aqui, queremos ir ali, enquanto os médicos e enfermeiros que eu conheço ou que eu assisto pelas redes sociais ou pelos noticiários, dariam tudo para ficar em casa e não podem. É isso. Nós sempre queremos o que não temos e não nos contentamos com aquilo que temos, porque não nos entregamos à situação que exige de nós aquilo que exige. Se meu irmão, minha irmã, esta pandemia exige de você trabalho, trabalhe. Se você é médico, enfermeiro, funcionário do hospital, cuidador de idosos, da segurança pública, do transporte de cargas, dos serviços necessários à sociedade, trabalhe. Esta é a sua entrega. Mas se você não é desse grupo, e especialmente se você é do grupo de risco, maiores de 60 anos, com alguma enfermidade, diabetes, pressão alta, alguma outra cardiopatia ou alguma doença do pulmão, entre outras coisas que eu não sei aqui especificar. Se você é do grupo de risco, entregue-se, mas entregue-se ficando em casa. Entregar-se significa, em última instância, e aqui eu encerro, entregar-se significa não fazer a própria vontade. Abrir mão do que eu quero. Abrir mão da minha vontade. Para fazer, em última instância, aquilo que Deus quer. Para fazer a vontade do Pai. Foi para isso que Jesus se entregou. Mas essa vontade do Pai é mediada para nós, seja nas autoridades, seja na própria sociedade. Se é para resguardar a vida do outro, eu me entrego. Eu faço o recolhimento. Eu faço o isolamento que a sociedade hoje pede de mim. Amém.